Hoje nós vamos então finalizar esta série que comecei em setembro, obrigado. Esta série, quando refletimos sobre como gerenciar os recursos divinos que estão em nossas mãos. Nós falamos aqui sobre como ganhar, como gastar, como contribuir. E hoje nós vamos falar sobre um último aspecto, uma última utilização do nosso dinheiro. Uma outra forma de utilizarmos o dinheiro que Deus tem em nossas mãos. Só recordando aqui, com relação ao gasto, né? com relação ao dinheiro que nós temos. Existem 3 coisas que podemos fazer. Vamos lá? Gastar, doar e investir ou guardar. Alguém aqui no primeiro culto lembrou, podemos fazer empréstimo também, né? Podemos emprestar, melhor dizendo. Só que determinados empréstimos que a gente faz viram doações, não é verdade? Tem que esquecer mesmo, emprestou e se esquece ali. E também tem os impostos, mas o imposto você não decide muito se vai pagar ou não, porque se você decidir não pagar, as consequências podem ser complicadas, não é? Então, na verdade, aquilo que a gente gerencia tem a ver com gastar, com doar e com guardar ou investir. E é sobre isto que eu quero falar nesta manhã. Porque tem pessoas que tratam o dinheiro da seguinte maneira, não é? Eles são literalmente mão aberta. Hoje eu trouxe a nota de 100, viu? Então ele tem o dinheiro aqui, está fácil de sair da mão dele. Qualquer coisa, o dinheiro já se foi. Outras pessoas usam o dinheiro, e aliás tem pouca gente usando dinheiro agora, né? Tudo no Pix, no cartão, mas naquele tempo que a gente usava dinheiro, né? Que usa o dinheiro assim, ó. O cara não cumprimenta ninguém, não abre a mão nem para dar bom dia, né? É o famoso muquirana. O ídolo dele é o tio Patinhas. Lembra do tio Patinhas, né? Pulava lá dentro da caixa forte, no meio das moedas, para arrancar algum dinheiro da mão dele, ou dificuldade. Mas existe uma terceira alternativa. Que é alguém nem que solta tudo, nem que segura tudo, retém tudo. É alguém que tem o dinheiro assim na mão. Ele vai ter sabedoria para saber a hora de doar, para saber a hora de guardar, para saber a hora de comprar alguma coisa. Como é que você lida com o dinheiro? Como é que essa nota, se você tem uma nota, fica na sua mão? Não é? É sobre isso que a gente quer falar, abordando o último aspecto dessa dinâmica do dinheiro. Porque há pessoas que conseguem economizar e guardar alguma coisa, e há pessoas que não conseguem, de jeito nenhum. E não é simplesmente uma questão de ter muito ou pouco dinheiro. É claro, é óbvio, que a pessoa que tem mais dinheiro tem mais possibilidade de guardar. Mas nem sempre isso acontece. Há pessoas que ganham pouco e conseguem guardar alguma coisa. E há pessoas que ganham muito e não conseguem guardar nada. Na verdade, existem esses 2 extremos. Alguns acreditam naquela ideia de, se você tiver, gaste. Se você não tiver, gaste também. Importante é gastar. E no outro extremo, nós temos pessoas que dizem, não gaste nada. Não gaste nada agora, guarde tudo para o futuro, ajunte tudo. Ajunte o máximo que você puder. E nós então vivemos no meio dessa polarização. Mas de fato há uma terceira via. Nós podemos ser bons administradores, sendo também sábios poupadores. O administrador competente, então, nesse aspecto, é alguém que constrói e preserva e investe com discernimento, pensando no futuro, pensando naquilo que ele poderá adquirir com o dinheiro acumulado, pensando numa série de circunstâncias que ele pode ser mais bem-sucedido se tem uma reserva, pensando em investir mais no reino de Deus. Mas a Bíblia fala sobre isso especificamente? Sim. Tudo aquilo que é essencial para a nossa vida, a Bíblia nos dá diretrizes. E a pergunta que talvez se faça é, será que não é pecado guardar dinheiro? Jesus não falou sobre guardarmos tesouros nos céus e não nos preocuparmos em guardar tesouros na terra? A questão é, será que essa palavra de Jesus se aplica a quem poupa com discernimento uma parte dos seus rendimentos? Penso que não. Jesus fala sobre o perigo da ganância, de fazer de Deus, do dinheiro, o seu Deus. Mas isso não significa que você tenha que dar o dinheiro displicentemente, gastando tudo que você quiser gastar. Então, o que nós vamos focalizar nessa manhã é o que a Bíblia fala sobre esta questão de guardar, fazendo isso com sabedoria. E o primeiro aspecto a ser destacado é que o sábio poupador, que é um cristão, ele crê que a Bíblia nos ensina
nessa direção. Ele realmente crê que a Bíblia tem princípios que são válidos para nós nesta questão de guardar os recursos, parte dos recursos que Deus nos confia. Provérbios capítulo 21, versículos 20, nós lemos assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Em Provérbios 21, 20, nós lemos: o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Já viu gente que durante a primeira quinzena do mês vive, né, como se não fosse houver amanhã, como se não tivesse a segunda quinzena. Aí quando chega do dia 15 para frente, diz: vamos economizar, vamos economizar, vamos economizar. Né? É um extremo, tem gente que infelizmente faz assim, não é? Não organiza suas finanças ao longo do mês. E na verdade, nós temos que escolher entre ser pessoas que pagam juros ou que recebem juros. Porque se você gasta todo o seu dinheiro, e gasta até mais do que você recebe, certamente você vai entrar no cheque especial, vai entrar ali passar o limite da sua conta corrente, e você vai pagar juros. Ou então, se você consegue guardar alguma coisa, não gasta tudo que tem, se você tiver um pouquinho de sabedoria, você vai aplicar em alguma coisa, que vai lhe render, nem que seja anular a inflação, ou minimizar o impacto da inflação. Então, ou você, na verdade, está ganhando juros, ou você está pagando juros. O que nós temos que fazer, então, para estarmos nesse outro grupo? Nós temos na Bíblia a instrução lá em Provérbios, quando Salomão diz assim: 4 seres pequenos da terra são pequenos, e no entanto muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Já falei aqui sobre a importância de nos matricularmos na escola das formigas. Elas nos ensinam a importância do trabalho diligente. Preguiçoso, vai ter com a formiga. Olha como elas trabalham, né? Com muito afinco, com muita diligência, em cooperação umas com as outras. Mas a Bíblia fala também que a formiga nos ensina a guardar, pensando no futuro. Ela vai levando aquela folhinha lá, uma por uma, deixa lá no fundo do formigueiro, porque vem o tempo das chuvas, ou vem em determinados países do mundo o tempo da neve, do frio, e ela não vai poder sair, ela não vai encontrar nenhum alimento. Então, se existe uma coisa que a formiga é, e que é um exemplo para nós, ela é previdente. Ela é previdente. O administrador competente, então, ele sabe que economizar e guardar não é simplesmente uma questão de bom senso, é também um princípio bíblico. E todas as vezes que nós aplicamos à nossa vida um princípio bíblico, nós vamos colher bons resultados disso. Eu nunca vi alguém dizer assim: pastor, olha, eu me arrependi de ter guardado esse dinheiro aqui para essa finalidade. Eu já ouvi outras coisas, eu arrependi de ter gasto nisso, mas guardar jamais. Aí a questão que se levanta é: a Bíblia tem um percentual de quanto você tem que economizar ou guardar? Não. A Bíblia não tem um percentual específico. Algumas pessoas, talvez, em tempos de prosperidade, podem guardar 20%, talvez outros 10%, 5%, enfim. O fato é que não há uma lei específica, um princípio bíblico específico com relação a com quanto você pode viver. Dizem alguns especialistas que o ideal seria a gente entrega lá o dízimo, 10%, você guarda 10% e organiza a sua vida financeira para viver com 80%. Não é uma regra inusitada, mas o fato é que mesmo quem ganha pouco, tendo muita disciplina, pode ser que ele consiga guardar alguma coisa. Não é impossível. É difícil, é verdade, mas não é impossível. Eu me lembro que a minha mãe, ela foi sempre professora. E professora primária. Então, você sabe, professora no primário no Brasil, já de muitos anos, não é uma pessoa que está num patamar de grande remuneração financeira. Mas mesmo ganhando pouco, todos os meses, quando eu ainda era criança, assim, 10, 11 anos, adolescente, a minha mãe pegava um cheque e entregava aquele cheque em uma cadernetinha. Era a cadernetinha da conta da poupança dela na Caixa Econômica Federal. Eu não sei quando chegaram a usar essa cadernetinha. Talvez alguém de cabelo branco aqui já usou essa cadernetinha. Então, eu levava a cadernetinha lá com o cheque dentro, entregava para o caixa, e a mamãe dizia: peça para ela anotar quanto que foi aí o rendimento desse mês. E quanto é que está agora. Então, eu ia lá e eu pegava e ficava vendo ali aquela movimentação. Geralmente era uma movimentação sempre positiva. E eu ficava assim empolgado de saber que o dinheiro dela estava lá no banco, mas estava aumentando, né?
mal sabia que não aumentava tanto assim, mas o fato é que estava ali o princípio de guardar o dinheiro. Então, não é preciso que a pessoa ganhe muito para realmente fazer uma reserva. E eu ouvi uma história, isso eu não conheci, mas eu ouvi uma história de uma empregada num setor de limpeza, lá numa empresa, no setor de limpeza, que cuidava lá de limpar as salas, e aí o dono da empresa percebeu que esta mulher, algumas vezes ela pegava um envelope e dava para o chefe dela. Né? E ele chegou para ela e disse: estou curioso, já percebo há alguns meses, você chega num determinado dia, determinado período do mês, você entrega um envelope para o seu superior aí, o que está acontecendo? Ela falou assim: não, é o seguinte, é que ele passa grandes problemas financeiros, e olha que era o chefe dela, ganhava muito mais do que ela. E aí então eu empresto dinheiro para ele, eu cobro um jurozinho aí, e aí então eu empresto esse dinheiro para ele poder resolver os problemas dele, ele me paga os juros, fica tudo bem. Então o que eu quero dizer é que necessariamente ter uma reserva não é um privilégio apenas das pessoas que ganham muito. É mais difícil para quem ganha pouco? Claro que sim. Não podemos esquecer disso. Pode haver um tempo que você não consegue guardar nada, porque realmente houve uma série de situações na sua vida que são circunstanciais, mas a vida toda devendo, está errado. Se você não está devendo, você tem equilíbrio. E se você tem equilíbrio, certamente em algum momento você vai ter recursos para guardar, desde que siga determinadas instruções que nós vamos aqui apresentar. Além disso, nós precisamos entender que há fases na nossa vida em que nós ganhamos mais dinheiro. Existe uma idade, que geralmente é a idade mais produtiva da pessoa. E aí, então, você pode administrar bem esta fase, porque há pessoas que, num determinado tempo da sua vida, jogadores de futebol especialmente, atores de televisão, determinados tipos de negócio, em que a pessoa ganha muito dinheiro. E ela acha que vai continuar ganhando dinheiro daquela mesma forma. E ela não administra bem, e ela termina a sua vida passando necessidades. O que faltou? Faltou exatamente esta visão de futuro. E quando nós pensamos na Bíblia em um homem que teve esta visão, e foi usado por Deus para abençoar não apenas a si próprio, mas toda uma nação, quem é que vem na sua mente? Isso mesmo, José do Egito. Você conhece a história de José do Egito? Ele era um escravo, estava lá no fundo de uma cadeia, preso injustamente, quando ele interpretou sonhos dos seus companheiros de prisão, um copeiro e um padeiro que trabalhavam no palácio. E o copeiro voltou à presença de Faraó, e quando o Faraó teve uns sonhos que ninguém conseguia decifrar o significado deles, e não só decifrar o significado, o Faraó queria que a pessoa dissesse o que ele tinha sonhado. Então não havia muito espaço para enrolação, né? Porque a pessoa tinha que ter uma revelação sobrenatural mesmo. E aí então os conselheiros do rei, os magos, os videntes, nenhum conseguia saber o que o rei sonhou e muito menos interpretá-lo. E aí aquele rapaz lembrou de José e disse: lá na prisão tinha um rapaz lá, um hebreu, que interpretou alguns sonhos que eu tive, que o padeiro teve, e tudo o que ele falou aconteceu. Faraó então manda chamar José. José vai e interpreta os sonhos de Faraó. E aí então, quando ele interpreta os sonhos, ele não apenas conta o que o Faraó tinha sonhado, não apenas dá a interpretação do sonho, mas ele diz a seguinte palavra, e aí começa então o seu processo de ser um administrador dos recursos que Deus deu, não apenas para ele, mas para toda aquela nação. Ele fala assim, José, na presença de Faraó, Gênesis 41, 33. Procure agora ao Faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderam fazer nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O que nós encontramos aqui? Ele diz: você tem que escolher um homem competente, um homem sábio. Que esse homem tenha capacidade de gerir o programa Fome Zero no Egito. E aí então você vai organizar tudo de uma forma bem feita. Que esse homem organize tudo de uma forma bem organizada, de uma forma bem detalhada. Não vai fazer um centro de distribuição único, recolhimento e distribuição único. Vai haver um centro, vários centros espalhados nas cidades. E tudo aquilo que for
Plantado, guarda 20%. Não usa tudo, guarda ali, vai estocando, vai estocando. O que significa? Que esse administrador competente, que no caso foi o próprio José, porque depois ele foi nomeado para esta função por Faraó, ele é previdente. Ele é capaz de visualizar os tempos de escassez e ele propõe um plano. Nós não sabemos, meus irmãos, o que vamos enfrentar no futuro. Existem muitas vezes até prognósticos sombrios. Além disso, qualquer um de nós está sujeito a ter um acidente pessoal ou na família, que demanda recursos para o tratamento, uma doença, uma impossibilidade de continuar trabalhando, e se a pessoa é um profissional liberal, ou se ele tem o seu próprio negócio, isso impacta ainda mais a sua vida financeira. Nós vimos na Covid aqui, diversos comerciantes quebraram, porque não tinham uma estrutura para ficar sem trabalhar, sem ganhar, e não tiveram talvez meios de redirecionar o seu negócio rapidamente, e então quebraram. Por quê? Porque muitos deles não tinham uma reserva para tempos de adversidade. Há situações do futuro que nós já podemos prever. Muito provavelmente, uma pessoa que tem 30, 40 anos, ou até 50, não vai ter o mesmo pique, a mesma disposição, as mesmas oportunidades, quando tiver 60, 70, 80 anos. Então, naturalmente, muitas vezes a pessoa lá no futuro, se ela não tem uma reserva, uma organização financeira, e ela depende só do seu trabalho diário, ela vai ter dificuldades lá na frente. É uma questão natural. Sem falar que uma pessoa, mesmo muito bem empregada, mesmo com cursos superiores, mesmo com experiência, se ela trabalha numa empresa privada especialmente, em qualquer momento ela pode perder o seu emprego. Então, estas situações, esses cenários, devem nos fazer refletir que Deus tem boas surpresas para nós na vida, em muitas áreas, mas isso não significa que não podemos também enfrentar adversidades que vão afetar diretamente as nossas finanças. Por isso, esta visão de futuro, na perspectiva previdente, é muito importante. Mas esta pessoa que é previdente, esse administrador, ele não apenas imagina determinadas situações, ou ele tem certeza, como era no caso de José, que depois de um tempo de fartura viria um tempo de escassez, mas ele executa um plano de ação para o que virá. Ele não apenas pensa e diz, bem, está aí, e agora, o que vamos fazer? Então, ele falou, ele visualizou o problema, e ele apresentou uma série de alternativas. Vejamos como o plano foi implementado. Gênesis 41, 46 a 49. José tinha 30 anos de idade, quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras da redondeza. Olha, um plano sendo executado com precisão. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar, tal era a quantidade que ele parou de anotar, pois ia além de toda a medida. Como é que esse administrador José administrou essa situação? Ele fez um plano, e ele seguiu aquele plano, e ele foi persistente naquele plano. Ele foi disciplinado. Diferentemente do sujeito que escuta essa série de sermões, de 12 sermões, e não coloca nada em prática. Ou diferente daquele que diz, não, o pastor me convenceu. À luz da Bíblia, eu sei que eu vou precisar guardar algum dinheiro, mas eu ganho tão pouco, então eu vou guardar R$100 por mês, porque eu quero ter uma reserva lá de pelo menos R$2.000, R$3.000 daqui a algum tempo. E ele começa depositando. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ele fez o propósito de depositar pelo menos 24 meses R$100. Mas quando chegou agora em novembro, dezembro, 11 meses depois, ele olha na conta dele, nunca tinha visto aquilo, né, na poupança, R$1.100 e alguns quebrados. Não, o Natal vem aí, né, Natal? Eu amo tanto a minha mãe, né? Eu amo tanto a minha namorada, eu mereço. Eu vou gastar só R$500 desses 1.100. Pronto, já quebrou o plano. Já quebrou o plano completamente. Ele não perseverou. Hoje em dia nós temos ao nosso dispor recursos, até no próprio banco, para você, olha, eu autorizo debitar aí R$50, R$100 por mês na minha conta, eu não quero nem saber para onde é que vai esse dinheiro agora. Quando passar aquele período da aplicação, então você me fala, e é muito bom. Quando você faz isso, e eu já fiz isso,
coloca aí R$100 aí, esquece aquilo. E aí, no momento de necessidade, aquele recurso está ali disponível para você fazer uma compra à vista ou para você investir em alguma outra coisa que é importante. Então, esse é um princípio básico. Um pouquinho de cada vez pode fazer uma grande diferença, faz uma grande diferença a longo prazo. Existe um negócio chamado juro composto, que eu não vou explicar aqui agora, que é uma coisa mais complexa, não é? Mas se você fizer o curso que nós vamos oferecer, a gente dá todos os detalhes disso. Então, o pouco a pouco, você pode ir muito mais longe do que você imagina. Por isso que nós temos lá em Provérbios 13:11 a seguinte orientação: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas o que ajunta aos poucos terá cada vez mais. Um outro aspecto importante é que o sábio poupador, ele estabelece objetivos claros e desafiadores para alcançar com os recursos guardados. Então, nós já vimos aqui que esses recursos que são guardados, eles podem ser extremamente úteis no momento de adversidade. O ideal, dizem, é que você tenha pelo menos 3 a 6 meses de reserva financeira. Se você ganha, por exemplo, R$3.000, não é? Que você consiga guardar R$18.000, para que numa situação de adversidade, de desemprego, você tenha ali algum recurso para utilizar. Mas, além disso, como eu falei, nós precisamos ter algumas metas, alguns sonhos. Porque esta meta e esse sonho nos fortalece para permanecermos naquele propósito. Gênesis 41, 53 e 54 nós lemos: assim chegaram ao fim de 7 anos de fartura no Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Qual era o grande sonho, o grande projeto de José? Qual era? Prover alimento para quem? Para todo o povo do Egito. Esse era o sonho dele. Esse era o projeto. Ele estava ali naquela função para isso. E ele atingiu o seu objetivo. E, na verdade, ele até ultrapassou esse objetivo, porque a Bíblia diz que quando a fome chegou, ela não chegou só no Egito, ela chegou em outros países próximos, e vinham pessoas de todos os cantos, de outros lugares, para comprar alimento ali que estava estocado no Egito. Então, ele foi muito bem sucedido em sua ação. Ele fez um planejamento, ele perseverou na direção e ele pôde realizar um sonho que Deus colocou no seu coração, de ser um instrumento de Deus para abençoar aquelas pessoas, dando-lhes o alimento que era necessário. Quais são os seus planos para o futuro que envolvem recursos financeiros? Talvez a época na nossa vida em que isso fica mais definido seja quando a gente está se preparando para o casamento, né? A grande maioria das pessoas no Brasil se casa, mas sem muitos recursos. Tem gente, claro, que tem um pai rico, tem uma tia, né, que é uma excelente, generosa doadora, que vai dar lá uma televisão, não sei quantas polegadas, vai comprar os móveis e tudo, mas nós sabemos que esta não é a realidade da maioria das pessoas. A pessoa quer se casar, então ele precisa se preparar para isso. Foi assim comigo. Quando eu estava noivo, eu ganhava 3 salários mínimos e o aluguel de uma casa. A Dora ganhava mais ou menos isso também. Só que com esse recurso não dava para a gente poder já chegar e dizer assim: não, eu vou lá na loja, compro tudo, em um mês e resolve tudo. Não, montar uma casa envolve muitos recursos, né? Nós não tínhamos assim pais ricos que pudessem dizer: não, meu filho, case que eu te dou aqui metade do que você precisar. Então, a partir do momento que nós decidimos nos casar, nós começamos de uma forma mais definida a guardar dinheiro para isso, com esse propósito. Não de fazer uma grande festa de casamento, até porque nós não tínhamos recursos para isso, não houve uma grande festa de casamento. Nosso casamento foi com bolo e refrigerante no final do culto, da cerimônia, e somos felizes, né? Porque isso não é isso que traz felicidade. E também não pudemos fazer uma viagem internacional, embora estivéssemos num lugar muito agradável, mas nós tínhamos que nos preparar para aquele momento. Então, o que nós fizemos? Estamos guardando dinheiro, pouco a pouco. Não me lembro quanto é que a gente guardava, mas qualquer coisinha a gente colocava lá na poupança. E depois nós viemos a Fortaleza, eu vim lá do sertão, ela veio de Camusim, fomos ao Mercado Central, compramos um monte de coisas lá. Compramos toalhinha, caminho de mesa, naquele tempo usava bata, um monte de coisa assim. E lá o pessoal de Minas, de São Paulo, é louco com esses produtos, né? Eu não sei como é hoje, mas naquela época era uma febre. A gente chegava e vendia por 3, 4 vezes mais. Eu não estava explorando ninguém, mas porque eles pagavam mesmo, né? O fato é que a gente saiu aqui do Mercado Central com as mãos
Fomos 2 ou 3 vezes com a mão cheia de sacola, aquela sacola de palha, não é? A gente vendia lá até a sacola também, no final das contas. E assim a gente conseguiu fazer o dinheiro para montar a nossa casa. Então nós não ficamos reclamando, oh Deus, eu não posso casar porque eu não tenho dinheiro, nosso salário não dá. Não, nós fomos à luta, guardando dinheiro, aplicando dinheiro e gastando dinheiro. Cada vez que eu tinha que abrir mão de alguma coisa, eu queria fazer isso, aquilo, meu casamento. Né? Eu tenho esse objetivo. Então quando você tem um objetivo claro, isso é um fator motivador para que você possa guardar dinheiro. Uma outra experiência familiar que foi muito marcante para mim foi quando nós decidimos ir passar alguns dias nos Estados Unidos. Nosso sonho, o sonho da família era conhecer lá os parques em Orlando e outros lugares. Só que não era muito barato fazer tudo isso, a viagem para 5 pessoas e tudo mais. Então o que é que nós fizemos? 2 anos antes nós começamos a nos preparar. E fizemos uma combinação em família. Olha, ninguém vai dar presente um para o outro no aniversário nem no Natal. Na verdade o presente vai ser o seguinte, nós vamos dar dólares. Então você calcula quanto é que você queria dar de presente, qual o valor daquele presente, dê em dólar. E assim nós fomos então juntando dólares. Comprava um, dava presente para o outro, Natal, dólar, todo mundo conseguiu juntar uma quantidade em dólar. E aí nós fomos tranquilos para lá, fomos e voltamos, nos divertimos e não voltamos com nenhuma dívida. Por quê? Porque nós nos planejamos nessa direção, porque abrimos mão de alguma coisa em prol de um objetivo maior. Você tem um sonho de ter uma casa? Talvez você tenha que começar a guardar dinheiro para isso. Quando eu comprei a minha casa própria, eu já tinha comprado um terreno que eu fui pagando pouco a pouco. E esse terreno foi que nos ajudou a dar entrada para comprar a casa. E por aí vai. Então, eu sei que tem pessoas que têm exemplos muito melhores do que esse na sua vida, de economizar para que possa, então, alcançar um objetivo, para alcançar um sonho. Então, quando você tem isso de uma forma muito clara, aonde eu quero chegar, por que eu estou guardando esse dinheiro, fica muito mais fácil e é um sentimento de realização maravilhoso quando você realiza um sonho que envolve dinheiro e você não fica com aquele monte de prestação ou aquele boleto que não termina mais nunca e muitas vezes pagando juros. Então, poupe, economize, guarde para alcançar os sonhos que Deus colocar no seu coração. Mas há um outro detalhe importante. O sábio poupador busca conhecimento. E aí agora eu vou voltar ao livro de Provérbios. Provérbios é muito rico nessa temática do dinheiro. E um dos versículos que chamou minha atenção está aqui em Provérbios 24, 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Veja só, nem todos nós tivemos uma educação financeira formal. Nem todo mundo sabe como usar bem o dinheiro. Eu sei que existem pessoas que têm um dom natural para ganhar dinheiro. Tudo que eles colocam a mão, o negócio multiplica. É impressionante. Especialmente gente de comércio, parece que tem realmente uma habilidade especial nessa direção. É incrível. Às vezes a pessoa sai lá de baixo e se destaca sem nenhum grande estudo formal, mas ela tem uma intuição, ela tem uma percepção e ela consegue então fazer negócios que são lucrativos. Mas a maioria de nós não é assim. Eu não me considero uma pessoa que seja um excelente, um especialista em finanças. Então o que nós temos que fazer? Buscar o conhecimento, é o que diz aqui. Aquele que busca o conhecimento da área financeira. Conhecimento bíblico, sim, mas o conhecimento de quem está no mercado. Onde é melhor aplicar, onde eu não devo aplicar, onde é melhor investir, se eu investir eu posso ter um grande prejuízo. Para isso existem lives, existem cursos, existem uma série de recursos que você pode utilizar. Então, se você nunca teve uma orientação clara da sua família, ou se a orientação parece que não está funcionando, você precisa buscar esta ajuda. Aqui na igreja mesmo, repetindo, nós vamos ter em janeiro um curso na área de finanças, à luz da Bíblia, mas que vai ajudar você em situações bem práticas, como montar um orçamento, como acompanhar. Né? Hoje em dia existem muitos recursos que os próprios bancos oferecem para que você acompanhe o seu movimento bancário, onde é que você está gastando mais ou menos, enfim. Então, nós queremos ajudar você nesta área. Agora, esse curso, esse tipo de situação, não é apenas para quem está endividado. Todos nós podemos administrar, eu creio, melhor os recursos que Deus nos dá. Porque se você administra mal, vai faltar dinheiro, ou você vai ter muito menos do que poderia ter. Não tendo dinheiro e tendo menos do que poderia ter, você certamente vai investir menos no reino de Deus. E o propósito nosso é que tudo que pudermos investir no reino de Deus, que o façamos com alegria. E esse conhecimento leva, por exemplo, a pessoa a avaliar sua despesa mensal e anual. Você diz, mas é só um pouquinho, mas um pouquinho repetido cada dia se torna uma bola de neve.
Você já viu que algumas vezes quando eles querem convencer a gente de comprar um determinado produto, eles dizem, olha, só R$ 2,50 por dia. Né? Aí você pensa, isso aqui não é nada, né? Mas R$ 2,50 por dia, durante 30 dias, dá o quê? Sou ruim de conta, R$ 70, 80, sei lá. Tem que fazer a conta, por isso que usa a calculadora, porque depender da cabeça não dá certo. Mas enfim, coisas que parecem pequenas. Eu vou sair para jantar fora toda semana num restaurante bem legal. Mas você pode fazer isso? De repente você não pode, mas você pensa que pode. Quem sabe você, ao invés de fazer toda semana, faz uma vez só por mês? Eu vou comprar uma TV lá para casa e para o quarto, para o meu filho, não sei o quê, vou ter 5 pontos de TV a cabo na minha casa. Precisa disso tudo mesmo? Será que não dá? Tenho 2, 3 carros, precisa de tudo, ou não é melhor usar Uber? São perguntas que a gente tem que fazer para administrar bem os recursos que Deus nos dá. E um outro detalhe, a Bíblia fala claramente sobre uma outra situação que leva a pessoa a dificuldades financeiras. É quando você assume a responsabilidade de outras pessoas. A Bíblia fala claramente sobre o perigo de sermos fiadores. Diz aí o texto sagrado em Provérbios 22, 26 e 27. Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Olha só, tem gente que realmente não pode ser fiador, mas por uma circunstância, por uma grande amizade, não você ser o fiador. Só que se aquela pessoa não pagar, o prejuízo vai para você. O credor vai em cima de você, às vezes você não tem recurso para isso. Eu vou emprestar o meu nome aqui para... o cartão de crédito, ele quer comprar lá uma televisão, mas não tem crédito na praça, vou emprestar o meu nome, emprestar o meu cartão. Não, meu irmão, não faça isso não. Se você puder doar, tudo bem. Ou então se você está colocando ali, mas você tem certeza que se ele não pagar, se ele não honrar aquele compromisso, você vai poder fazer isso sem entrar em dificuldade. Tudo bem, aí é uma decisão sua. Mas se você vai sacrificar a sua vida e a sua família por conta disso, a Bíblia é muito clara. E tem gente que já entrou nessa situação. E a Bíblia fala também sobre qual a atitude de quem já entrou nessa situação. Diz aqui, meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu nas armadilhas das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe então, meus irmãos, que a Bíblia é muito clara sobre esse perigo de você entrar no endividamento, que obviamente estando endividado não tem como você poupar, às vezes por conta de outras pessoas que o arrastaram para o buraco. Em último lugar, o sábio poupador renuncia o hedonismo. Relembrando o que é hedonismo. Hedonismo é aquela filosofia de vida que diz o importante é cumprir, satisfazer os meus desejos agora. Eu estou querendo beber, eu vou beber. Eu estou querendo fumar, eu vou fumar. Eu estou querendo comprar, eu vou comprar. Eu estou querendo fazer isso aqui, eu vou fazer. Não importa os perigos, os riscos, ou se eu tenho meios para isso. Num certo sentido, para a maioria das pessoas, não é para todo mundo, o maior impulso é de gastar. Eu quero gastar. Especialmente se você está com dinheiro no bolso ali, ou às vezes até sem o dinheiro no bolso. Tem gente que existe uma palavra mágica chamada promoção. Quando a pessoa vê a palavra promoção, ela pensa que é de graça, né? Então ela vai, e às vezes vai e se dá mal. E eu já contei aqui, quando eu estava com os nossos filhos nessa viagem lá nos Estados Unidos, os meninos às vezes chegavam para mim, adolescentes, pai, comprei essa camisa aqui, $10. É mesmo, meu filho? E quanto custa essa camisa no Brasil? Pai, custa $20 lá no Brasil. Olha, economizei $10. Eu ficava empolgado com eu ficava assim, vendo a empolgação deles e ficava assim, meu filho, calma, eu fiz um negócio melhor do que você. Como, pai? Olha, $10, você gastou os $10, né? Gastei. Você não tem mais $10, você tem a camisa, não é? Pois eu estou com os meus $10 aqui. Eu já guardei isso aqui, eu guardei isso aqui para a próxima viagem. Então você gastou os seus $10, eu estou mais rico que você, porque eu tenho $10 e eu não preciso dessa camisa. Então eu vou comprar o que eu preciso e não porque está barato, não é? Na verdade, lá no Brasil eu economizei $20, então realmente está valendo a pena economizar. É uma maneira de ver a vida, né? Eu vou comprar alguma coisa, não porque está na promoção, porque eu gosto, porque eu acho assim muito legal, mas porque eu preciso. Se eu não preciso, pode ser a melhor oferta do mundo. Fique com ela, meu amigo. Né? Se eu não tenho previsão de usar aquilo durante os próximos meses, por que eu vou comprar? Mas a pessoa vai e compra.
E às vezes compra podendo comprar, e às vezes compra sem poder comprar. E aí aquela melhor promoção se torna acumuladamente uma dor de cabeça muito grande lá na frente, porque ele não vai pagar aquele preço apenas. Ele vai pagar aquele preço e vai pagar os juros daquela compra, que pode ser muito maior do que o desconto que estava previsto. Faz sentido? Quem é bom de matemática entende o que eu estou dizendo, né? Mas o porquê que muitas vezes isso acontece? Aí eu quero voltar a um texto lá do Antigo Testamento, que não fala exatamente sobre finanças, mas fala sobre o desejo do coração humano. Quando Caim teve aquela dificuldade com seu irmão Abel, se encheu de inveja, e ele toma a decisão de matar o seu irmão, Deus chega para ele e faz um confronto. Deus fala o seguinte para Caim: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus está falando aqui com Caim sobre um desejo, um impulso forte que estava no seu coração. Naquele caso, era a ira, a raiva do irmão. Mas não apenas este impulso forte para fazer o que é mal, ou fazer o que não é da vontade de Deus, pode dominar a nossa vida. Inclusive a compra impulsiva. Então, quando a pessoa, ela quer uma coisa a qualquer custo, nem sabendo se aquilo é bom para ela ou não, se Deus está aprovando aquilo ou não, ela perde a sua capacidade de autodomínio. E o que Deus está dizendo para Caim é o seguinte: você é capaz de dominar, preste atenção. E Deus falou aquilo para Caim naquele contexto, porque não havia ainda a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Caim. Então existe uma força pessoal, natural, que você pode exercer. Mas nós, como cristãos, sabemos que não temos apenas a nossa força natural, a força da nossa decisão pessoal. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo nos capacita a enfrentarmos os desejos pecaminosos do nosso coração. Então você percebe que comprar por impulso ou gastar mais do que você tem, não é uma questão simplesmente de bom senso e de inteligência, é uma questão espiritual. Porque quando você está em conexão com o Espírito Santo de Deus, veja só o que pode acontecer. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam e não as têm, matam inveja. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem, não recebem porque pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então, nem tudo que a gente pede está em sintonia com a vontade de Deus. Se a gente pede e não recebe, provavelmente a gente está pedindo a coisa errada e não está se preparando para ganhar as coisas que Deus tem para nós. Então, nós temos aqui uma situação de uma guerra interior. Você tem um desejo. E o Espírito Santo de Deus, se você estiver aberto para ele, vai dizer: não, espere, pise no freio, não é hora de você fazer esse investimento, essa compra. Mas você pode vencer. Porque o Espírito Santo, ele atua na nossa área, em todas as áreas, na nossa vida em todas as áreas, desde que a gente permita. E ele quer atuar também na sua mente, na maneira como você usa o seu dinheiro. Existe então o desejo de possuir e a frustração de não conseguir, por falta de disciplina e ausência da dependência de Deus. Por que não conseguimos o que desejamos na área financeira? Uma das razões pode ser essa. Porque não poupamos, não nos preparamos para alcançar aquilo que Deus até tinha planejado e gostaria que alcançássemos, e porque nos deixamos dominar pelo imediatismo, pelo hedonismo. A grande verdade, meus irmãos, é que nós vivemos num contexto em que há todas as facilidades para gastarmos, e gastarmos muito. E há pessoas que aprenderam a viver nesse contexto de uma forma sábia. Certamente muitos deles aprenderam com os pais a economizar, não gastam mais do que ganham, optam por um estilo de vida mais simples e assim sobra um pouco de dinheiro no fim do mês, têm foco, se preparam, leem, estudam sobre as finanças e compreendem que resistir o consumismo é também uma questão espiritual. Qual o propósito de Deus, então, fechando assim toda esta série dessas 12 mensagens? O propósito de Deus é que tenhamos a consciência de que somos o quê? Administradores dos recursos de Deus. Sendo Ele o Senhor, Ele nos orienta sobre como vamos gerenciar. Devemos ser, então, diligentes e honestos trabalhadores, trabalhando com afinco, trabalhando com excelência, descobrindo aquilo que a gente gosta de fazer e fazendo bem. Devemos ser prudentes consumidores, avaliando bem se é necessário mesmo fazer aquela despesa,
quanto mais eu preciso andar para fazer uma cotação de preço, eu realmente preciso disso, eu realmente me preparei para ter este bem ou essa despesa. Devemos ser cautelosos devedores, assumindo dívidas que vão representar economia lá na frente e não agindo simplesmente por impulso, tendo a disciplina de guardar para depois adquirir. Lembrando que se você fica com o nome sujo na praça, você dá mau testemunho. E esse cristão, que é um administrador competente, quando ele entra em dívidas por uma situação qualquer de sua vida, ele realmente busca a ajuda de Deus e se organiza com mais disciplina para superar o seu problema. Nós vimos também que um administrador competente é um abençoado e fiel doador. Ele entrega os seus dízimos e ofertas com alegria. Ele percebe que ofertar é uma graça de Deus sobre a sua vida, como eu falei num sermão passado. E este administrador competente, ele é um sábio poupador. Ele é disciplinado, ele não torra tudo que tem em pouco tempo, ele conquista os seus sonhos, ele tem recursos para investir no reino de Deus porque se preparou para isso, e se enfrentar adversidades, ele estará mais bem preparado. Para finalizar, um versículo que chamou muito a minha atenção estudando esse assunto. Provérbios 13, 22. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Ou seja, ele administrou tão bem os seus recursos que não apenas os seus filhos se beneficiaram da sua maneira, da sua herança, mas até os netos são abençoados também. Que você e eu sejamos como este homem, que deixa um legado espiritual, um legado moral, mas se possível também um legado financeiro, uma herança para os nossos filhos e netos. Que Deus nos abençoe. Amém.